Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do visto K para a China. Olha só, a China fez uma jogada para contrapor aquela lambança que o Trump fez ao colocar uma taxa de 100 mil dólares para o visto H1B lá nos Estados Unidos, né? Então a China resolveu colocar, ou lançar neste momento, o visto K. O visto K da China é justamente a mesma coisa que o visto H1B para os Estados Unidos, ou seja, a pessoa que é um trabalhador capacitado, que queira ir para a China trabalhar em alguma empresa lá, ele pode ir através desse visto K, né? Isso daqui, lógico, é uma jogadinha mais de propaganda do que de qualquer outra coisa. Eu não tenho certeza se tem tantas vagas assim na China para pessoas capacitadas no exterior. Mas a verdade é que mostra dois problemas isso aqui. O primeiro problema é o erro do Trump, tá? Eu não tenho dúvida nenhuma que essa medida do Trump aqui foi uma medida errada. Imigração é uma coisa positiva, principalmente de pessoas que estão indo trabalhar em coisas de ponta, né, de tecnologia e coisa e tal. É muito importante essa imigração para os Estados Unidos. É benéfico para o país quando as pessoas imigram para lá, né? Mas, além disso, mostra por que isso não vai funcionar na China. Porque, de novo, os Estados Unidos têm uma vantagem muito maior do que muita gente pensa. Não apenas a questão da liberdade, que sem dúvida alguma isso atrai muita gente, mas também a questão de ser um povo aberto para imigração, para imigrantes, tá? Não, você pode falar assim, não é bem assim não, Peter, porque lá nos Estados Unidos também o pessoal não gosta de imigrante, não tá brigando. Não, meu amigo, você não tá entendendo. A China é muito pior. A China tem um preconceito enorme com imigração. O Japão também, tá? Se você é decassegue, né, se você é descendente de japonês, você tem menos esse problema. Mas pessoas que são visivelmente ocidentais, negros e coisa e tal, claramente latinos, né? Quando chega lá no Japão, tem dificuldade também, tá? Não é uma sociedade aberta como é aqui no Brasil. A gente está acostumado a receber gente de quanto é cor, coisa e tal. Os Estados Unidos também. Né? Por mais, tem problema de preconceito? Tem, coisa e tal, mas é bem diferente o grau de aceitação de estrangeiros lá. E isso é um problema para a China. Isso mostra muito bem, mais uma vez, porque é muito difícil essa ideia de que a China vai tomar a dianteira do mundo. Eu sou muito cético nisso. Essa notícia foi sugerida por Sniper Libertário, os anúncios nunca entram na vinheta, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente já falou sobre isso daqui alguns dias atrás. O Trump colocou uma taxa de 100 mil dólares para cada visto H1B que você precisa lá para os Estados Unidos, né? A notícia não é tão ruim quanto pareceu quando eu falei no vídeo, depois eu botei até uma errata embaixo, porque as primeiras notícias que saíram disso é que essa taxa seria anual. Mas isso chegou a ser falado, tá? Não fui eu que errei, não. O cara que comunicou essa mudança lá, o porta-voz americano que comunicou essa mudança, falou que seria anual, ou seja, todo ano você teria que pagar 100 mil dólares, o que é uma coisa complicada, né? Um salário de 100 mil dólares por ano é um bom salário lá nos Estados Unidos, né? E só isso você teria que pagar para o governo, né? Fora o salário que você paga para o empregado. Eles já decidiram que não, que é uma vez só a taxa. Então, quando você vai aplicar para o visto H1B, você tem que pagar essa taxa, né? Você ou a empresa, né? Porque o H1B é sempre uma empresa americana contratando alguém de fora e levando a pessoa lá para os Estados Unidos, né? Então, você paga uma vez só essa taxa. Agora, outra coisa também que é menos pior é o fato de que isso só vale para novos vistos H1B. Então havia o temor, eu falei que havia o temor, porque tem muitos brasileiros que estão lá nos Estados Unidos com visto H1B, né? Tem muita gente do mundo inteiro. A maior parte são indianos, tá? Mas tem muito brasileiro lá também trabalhando com H1B. E aí a preocupação é que, caramba, o cara vai ter que pagar agora, tirar do bolso 100 mil dólares para pagar esse negócio agora, para continuar lá no H1B dele, coisa e tal. E não é isso. Quem já está com H1B, quem já está trabalhando, mesmo quem já iniciou o processo para obter o H1B, não é afetado por essa taxa. Só novas aplicações que vão valer isso daí, né? Mas ainda assim é uma coisa ruim. Porque é o que eu falo para vocês, gente, imigração é uma coisa positiva. O pessoal fala, mas os imigrantes cometem crimes e coisa assim. A porcentagem de crimes entre imigrantes é sempre maior do que na população normal, porque justamente são pessoas de fora. Mas o problema para resolver isso é simplesmente punir os criminosos, né? Sempre é uma minoria os criminosos, né? Por mais que tenham mais crimes ali do que na população originária, é sempre uma minoria das pessoas que cometem crime. Então, é um absurdo você punir todos por causa de alguns poucos que fazem lambança. A maior parte deles vai crescer o país. E aí que eu falo para vocês que essa é a grande vantagem que os Estados Unidos têm sobre o mundo. As pessoas querem ir para os Estados Unidos. Nós estamos vivendo num momento que é único na história humana, em que a população tende a decrescer daqui para frente, né? Você vai ter menos, as pessoas estão tendo menos filhos, e com isso você começa a ter menos gente no mundo. Isso pode parecer uma coisa boa, mas não é não. Do ponto de vista econômico, como eu já expliquei para vocês, a riqueza é criada com compra e venda, com as pessoas comprando e vendendo, fazendo negócios umas com as outras. Se você tem menos gente, você tem menos negócios. Se você tem menos negócio, você gera menos riqueza. Se você gera menos riqueza, você tem um problema econômico, né? Você começa a empobrecer a sua população. É o grande risco que você tem lá no Japão. O pessoal está desesperado lá no Japão, na Coreia do Sul, em outros países por conta do decréscimo populacional.
E esse decréscimo está acontecendo no mundo inteiro, tá? Inclusive aqui no Brasil, tá? A tendência do Brasil é fazer o pico, deve acontecer em 2040, se não me engano. A partir daí deve começar a cair a população do Brasil, justamente por falta de reprodução. O pessoal não está fazendo sexo suficiente. E sexo para engravidar, evidentemente, né? Enfim, e aí o que vai acontecer? Os países vão começar a disputar imigrantes, porque realmente é a melhor coisa. O imigrante você traz vitalidade para a economia, você aquece a economia do país, né? Então acho uma bola fora essa política do Trump. E aí o Xi Jinping resolveu, né, mostrar que não, que quer viver na China. O novo visto estreia 1º de outubro e abre portas para jovens talentos estrangeiros em ciência e tecnologia. Ou seja, basicamente a mesma coisa do H1B. Aqui, ó, a China prepara um novo movimento estratégico para atrair talentos internacionais. A partir de 1º de outubro, o país passará a oferecer um novo tipo de visto, voltado especificamente para jovens profissionais estrangeiros que atuam em ciência e tecnologia. A medida surge no momento que outras potências, os Estados Unidos, dificultam a entrada de especialistas. Realmente, eu acho que isso é um problema. Os Estados Unidos errou nisso daí. A China está aproveitando essa brecha. E, particularmente no caso do Brasil, eu não descarto não que vai ter muito brasileiro querendo fazer isso, tá? O Brasil, infelizmente, né, é um país com muito poucas oportunidades, muito pouca capacidade para alguém que queira realmente se desenvolver na área tecnológica, e a possibilidade de ir para a China, né, é uma coisa bacana, de repente você vai aprender coisas lá. Agora, esse programa chinês, a minha visão é que é muito mais uma jogada de marketing do que alguma coisa real. Vamos ver se realmente tem muita gente que vai para a China, porque tem alguns problemas na China. Por que a China vai sofrer mais com o decréscimo populacional do que os Estados Unidos? Exatamente porque a migração para a China é muito rara. Não porque seja impedido, não tem nenhum grande impedimento para você ir lá para a China, né, morar na China e coisa e tal. O problema é que justamente se trata de uma sociedade extremamente homogênea e avessa a estrangeiros, né? É lógico, nas grandes cidades você encontra é mais fácil você se integrar e coisa e tal, mas na China, de forma geral, o pessoal não vê muito bem estrangeiros. O Japão tem um problema similar também. Tá? Nas grandes cidades, sempre o pessoal está mais acostumado a ver pessoas de fora e coisa e tal, mas você vai mais para o interior, ou em outras regiões não tão badaladas, digamos assim, pelo turismo, você acaba tendo esse preconceito, essa dificuldade de se colocar, né? No Japão tem regras, por exemplo, se alugar apartamento no Japão, você como estrangeiro, é difícil pra caramba. Eles dão preferência mesmo para alugar para japoneses, porque é a mesma cultura homogênea, né? A China tem exatamente a mesma coisa. Você alugar apartamento na China, você começar uma vida na China é complicado. O pessoal cobra esse tipo de coisa, né? Tem um preço, o preconceito que eles têm com estrangeiros. E os Estados Unidos, embora muita gente fale que os Estados Unidos é contra imigração e coisa e tal, olha, a verdade é que não vejo isso não, tá? Todas as vezes que eu fui nos Estados Unidos, mesmo quando eu fui lá no Tennessee, no Texas e coisa e tal, nunca vi problema, sempre fui muito bem tratado lá. E, assim, que me consta, não tem nenhum problema. Eu também nunca fui como imigrante legal, a verdade é essa, né? Sempre fui fazendo turismo, mas, assim, sempre vi eles muito afetos estrangeiros, sempre tem uma sociedade muito aberta, né? O meu inglês é um inglês de merda, eu consigo comunicar, não passo fome lá, mas todo mundo percebe que eu não sou americano, né? Mas é só você olhar os números que você percebe a diferença da imigração para os Estados Unidos e para a China. A imigração para a China existe? Existe sim, muita gente migra para a China, mas é muito menos que para os Estados Unidos, mas muito menos mesmo. E por que as pessoas tendem a ir mais para os Estados Unidos do que para a China? Principalmente pela economia e pela liberdade. Os Estados Unidos realmente é um país que é livre, você tem uma economia pujante, uma economia muito forte, que você consegue ganhar dinheiro lá nos Estados Unidos. Na China você consegue ganhar dinheiro? Olha, talvez consiga, mas de novo, lá você não tem esses salários tão bacana como nos Estados Unidos, né? Pode ser um primeiro passo para um brasileiro, por exemplo, que queira trabalhar no exterior, é sempre uma experiência interessante você trabalhar no exterior, você ter contato com outras culturas e coisa e tal, mas lembra que os salários lá na China não são essa coisa toda não, né? Justamente porque é um país comunista. É melhor do que no Brasil? Bom, não sei, eu confesso que não sei como é que está o mercado de trabalho na China, mas certamente não é tão bom quanto nos Estados Unidos. Os Estados Unidos paga muito bem, né? O trabalho lá é muito valorizado. Então, embora essa nova modalidade de visto K para a China, né, seja uma propaganda interessante, porque realmente aponta um erro claro do Trump, por outro lado, eu não creio que vai fazer muita diferença para a China. E mais do que isso, reforça aquilo que eu falo para vocês. A disputa nas próximas décadas vai ser para atrair gente, trazer imigrante para o seu país, porque a gente precisa de gente. Se diminuir a população, piora a situação. Então isso é uma coisa interessante, porque isso aumenta o valor da liberdade individual, né? Hoje em dia, países adoram botar imposto e coisa e tal, porque, né, você não tem como sair de um país e coisa e tal, mas no momento que o país precisa atrair você para ir morar lá, o país tem que oferecer coisas boas também, tem que oferecer uma infraestrutura com segurança, tem que oferecer liberdades individuais, tem que evitar a perseguição política, tem que fazer todas as coisas certinho para atrair pessoas. Ninguém quer ir para uma ditadura como a China, que está arriscado alguém não ir com a sua cara lá, e se algum figurão não for com a sua cara, você está morto, porque eles conseguem fazer o que quiserem lá, né? Diferente dos Estados Unidos, que tem um pouco mais de proteção nisso daí. Não é que não aconteçam problemas também de vez em quando, mas a violência é bem menor, a violência estatal é bem menor.
E no momento que os países começam a competir pelos indivíduos, os países têm que começar a baixar. É o que eu falo para vocês, vai criar esse mercado de nacionalidades que está se formando, que é o anarcocapitalismo, né, que é a ideia do anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo, para quem não sabe, é a ideia de que você só pode se associar a um governo se for voluntariamente. Perguntaram para você se você queria ser brasileiro, queria pagar imposto aqui no Brasil? Não, você foi obrigado a isso, né? Então, imagina que você pudesse escolher para qual país que você vai pagar imposto, qual país que vai usar serviço para você. Aqui no Brasil podia ter dois governos, sei lá, o governo do Bolsonaro e o governo do Lula. Você paga imposto para quem você quiser, recebe o serviço daquele governo e pronto. O governo vira basicamente um serviço para o cidadão. E isso é o que eu acho que a gente está caminhando, né? A gente já está caminhando nesse sentido porque justamente as pessoas já estão procurando nacionalidades diferentes, já abrem empresas em outros países para justamente aproveitar a melhor forma financeira, né, o melhor benefício financeiro possível. Tudo isso cria uma competição dos países pelas pessoas, né? A diminuição da população na Terra vai levar a esse fato também, vai levar aos países a serem obrigados a competir mais fortemente pelas pessoas. E nesse caso, vamos caminhar nesse sentido, nesse modelo, de que você escolhe qual país que você vai ficar, e eventualmente você nem precisa mudar de lugar. Você está no mesmo lugar, mas você escolhe consumir os serviços de um governo XYZ qualquer, né? De qualquer forma, fica aí a dica para você que é estudante da área de STEM, né, de matemática, tecnologia, engenharia, coisa e tal. Agora, tem alguns outros problemas também nesse visto K, tá? A primeira é a barreira da linguagem, né? Chinês não é uma linguagem fácil de ser aprendido. É lógico, aprender inglês também não é fácil, mas é muito mais fácil do que aprender chinês, né? O inglês é muito mais próximo do português do que o chinês. Os requisitos são meio vagos, ou seja, é uma coisa que é meio, assim, não está muito claro quando é que você vai ser aprovado ou não nesse visto K. O visto H1B americano, bem ou mal, você tem uma série de requisitos ali, e são bem específicos e coisa e tal, então, né, é uma coisa mais certa, né? E, finalmente, o visto H1B, você tem a opção de cidadania. Se você ficar 10 anos nos Estados Unidos, com green card, você consegue a cidadania americana. Você pode se tornar um cidadão americano se você ficar com um H1B durante um tempo suficiente por lá, né? O H1B, lembra, você fica ligado à empresa. Se você for demitido pela empresa, você tem que procurar um outro emprego em 6 dias, né? Para não perder o visto, né? Então é complicado isso, é uma coisa meio crítica. Mas, de qualquer forma, se você conseguir um emprego bom, numa empresa bacana, você fica lá um tempo e ganha a cidadania americana nesse meio tempo, né? No caso chinês, não tem essa opção. As opções são mais limitadas, né? Enfim, não deixa de ser mais uma opção, né? Quanto mais opções a gente tiver no mundo, melhor.